Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, pessoal. Obrigado. Legal. Obrigado pela presença de todos. Aqui estamos porque cá viemos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem, senhoras e senhores, o programa de hoje leva o número espetacular de 2515. É programa que não acaba mais. É espetacular, tanto é que no último dia 1º de abril próximo passado, o Show Mais celebrou os seus 12 anos. Você que não me conte o bastidor do que realmente acontece. Muita coisa aconteceu nesses 12 anos que nós realmente não vamos poder contar para quem está em casa. Mas foram todas coisas boas. Gente que chegou, gente que saiu, gente que ficou. Tanto é que eu agradeço sempre e mando um forte abraço àqueles que por aqui passaram e estão hoje nos mais variados canais, né? O Poli, por exemplo, está brilhando no Bom Dia São Paulo, a Carolina Ercolim brilhando na Rádio Jovem Pan e tantos outros profissionais que estão em outras cidades, em outras capitais e tem gente até trabalhando no exterior. Portanto, eles aqui passaram, Jimmy Cliff, e depois eles se catapultaram para outros locais. E a gente pergunta para os que estão agora, formada esta equipe por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, pessoal que está fazendo o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Vocês estão afins, sejam sinceros, por favor, como todos o foram até agora. Vocês estão afins de colocar mais esta edição no ar, sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite, Jimmy Cliff, é Síndrome do Coração Partido. Epa! O Jimmy, modulando 1000 nos céus do Brasil, levanta o fundo aí, mostra a fúria para eles, Jimmy. Nossa, e o que tem de música, né, nacional, internacional, sobre o tema Coração Partido, né? Uma das mais famosas dos Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? Como você pode emendar, consertar um coração quebrado. Por isso que nós estamos recebendo a mediadora de conflitos, Sueli Buriasco. Tá certo a pronúncia? Palmas para Sueli Buriasco. Obrigado por ter vindo. A gente fez questão de colocar esse tema no ar, porque a gente tem a impressão, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, muitas pessoas se separam, às vezes porque um falou uma coisa, outro falou outra, machucou, mas na realidade eles queriam estar juntos e ninguém dá o braço a torcer. E a vida passa muito rápida, de repente você perdeu um grande amor, perdeu um grande companheiro, uma grande companheira, por conta desse conflito que você é especializada em consertar, não é? Os broken hearts, os corações quebrados. Como você se especializou nisso, Sueli? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é uma honra estar no seu programa, Toda nossa. Muito bom estar aqui. Então, na verdade é o seguinte, como mediadora de conflitos, eu trabalhei muito tempo no judiciário, promovendo, né, condições de acordos para fazer acordos entre casais que já estavam separados e que precisavam resolver coisas práticas da divisão de bens, guarda de filhos, enfim. E eu senti exatamente isso que você falou. Tinha uma coisa no ar que não estava resolvida e que por isso os conflitos iam. Na verdade, as coisas práticas pareciam ser uma desculpa para poder brigar, para poder continuar junto de alguma forma. E diante disso eu escrevi um livro sobre essa situação que eu observava e passei a trabalhar particular com casais casados ainda, que sentem dificuldade, mas que querem continuar juntos. E foi assim que eu me especializei nisso.
Puxa vida, e você deve ter absorvido muita experiência nessa fase de mediadora, não é? De mediação, porque os casos são meio coincidentes, não, Sueli? Sim, na verdade, cada situação é diferente. Às vezes briga sem saber por quê. Exatamente. A falta de comunicação, Darcio. A pessoa fala uma coisa, o outro entende outra, se ofende, e aí, a partir do momento que você está ofendido, tudo que a pessoa fala é ofensa de novo. Soa como indireta, né? Exatamente, tudo. Eu costumo brincar assim, ó, se eles estão brigados, se o casal está brigado, o marido falar que a mulher está linda, ela volta para se arrumar, porque ele tá rindo da minha cara. É verdade. Entendeu? Então, assim, todo ser humano é assim. Desculpa, meu amor. Agora você me pediu desculpa, agora já é tarde, agora já era. Exatamente. Seu mentiroso. É bem assim. Então, existem coisas que precisam ser faladas, existem coisas que podem ser relevadas, e existem coisas que têm que ser faladas de uma forma que realmente se faça ouvir. Porque senão entra naquela nuvem negra da briga lá e não consegue resolver Porque nada. o conflito, você falou bem também, essa nuvem obscura, né? Porque eu acho que todo conflito é meio patológico, não é? Porque ele é um filtro de um, filtro de outro, o alter ego de um se misturando com o outro e vice-versa, principalmente às vezes com casais que estão... Como é que pode brigar a ponto de separar um casal que está 30 anos juntos? Me explica. Pois é, mas acontece. E acontece muito, porque as pessoas mudam, né? Durante a passagem do tempo, a pessoa muda, as rotinas precisam ser adaptadas, o casal não conversa, continua fazendo, sabe aquela história do que durante 50 anos a pessoa comia a casca do pão e dava o miolo para a esposa achando que estava agradando? Só que ela muda durante esses anos, não vai, aquilo que agradava no começo da relação, não vai agradar agora. É verdade. Então nós precisamos conversar, nós precisamos falar o que a gente sente, mas de forma que o outro, sem cobrança, de forma que o outro entenda o que realmente nós estamos sentindo. E adaptar essas rotinas, porque não é a rotina que é ruim. Não, a rotina que acabou com o meu casamento. Não, foi a falta de diálogo. Depois, todo o começo, Sueli, ele é meio fake, né? A gente faz coisas meio agradar, teatralizado, né? Quem não bebe, bebe um pouquinho, quem não fuma, fuma um pouquinho, não é? E todos nós incorremos em grandes erros no começo, né? De passar para o outro e vice-versa, uma retrospectiva de nossas vidas. São armas poderosas que a gente coloca na mão, não do inimigo, mas daquele que possivelmente pode se voltar contra você. E outra coisa, você está trabalhando contra você mesmo, né? Porque você está passando uma imagem, criando uma expectativa daquilo que você não vai continuar fazendo, não vai acontecer e vai começar a surgir esses conflitos aí que a gente vê. Quando a gente coloca esse casal para conversar, o casal está praticamente, olha, normalmente eles vêm me procurar e falam o seguinte, olha, é a última coisa que nós vamos fazer. É a última chance da relação é conversar com você. Olha a responsabilidade. Porque, na verdade, eles precisam conversar. A partir do momento que a gente consegue fazer com que aquele diálogo flua, um olha para o outro e diz assim, mas eu não tinha pensado nisso. Mas olha, Darcio, isso é questão de 100%, isso é impressionante. As pessoas não sabem por que elas brigam. Dizem assim, mas eu não tinha entendido isso. Ou eu não pensei que fosse assim. Sabe? Então é um trabalho assim, que me dá muita alegria e realmente não é assim, um trabalho para fazer o casamento dar certo, é para fazer se entender. Pode ser que a maneira de se entender seja separar, mas separar de uma forma não traumática também. Também é importante, né? Então, a verdade é se entender. Esse é o trabalho que eu faço como mediadora. Exatamente. Os mediadores usam vários tipos de remédios, né? Dependendo da patologia. A gente fala ferramentas. Ferramentas, porque vai detetando. Porque tem um problema também, há um certo desnível. Ninguém, a não ser aqueles que se casam oriundos de uma universidade ou de um colégio, todos do mesmo grau cultural. Mas nem sempre é assim. Então, tem pessoas que levam um pouquinho mais para entender determinadas colocações. São dois contextos de vida totalmente diferentes. Exatamente. Culturas totalmente diferentes, famílias de origem totalmente diferentes. Outra coisa importante, essas intervenções familiares também. O meu livro tem um capítulo inteiro sobre isso. O que acontece? Na hora de juntar isso, botar tudo dentro da mesma casa... na mesma cama é bem complicado. E mais complicado ainda é essa família mosaico que está nascendo, não é? De
o pai não é o pai, a mãe não é a mãe, é a mãe com o padrasto, é o pai com a madrasta. Os novos arranjos, mas tudo que se resolve se tiver um diálogo, se tiver aquela vontade realmente de que a coisa dê certo, os novos arranjos podem surgir de uma forma até bastante harmônica. Até porque já passou por um sofrimento, não quer passar de novo, então a pessoa se torna um pouco mais paciente, entende um pouco mais o outro. Eu escuto dizer muito isso, se eu soubesse eu tinha continuado lá com a primeira e tal. Mas enfim, são arranjos que vão se fazendo harmonicamente. Quanto mais pessoas, mais conflitos, porque o conflito é inerente ao ser humano. Com certeza. Né? Então, ele é importante, ele tem o mediador olha o conflito pelo lado positivo. Ele surge para, vamos crescer, vamos fazer diferente, vamos melhorar. Agora, você tem que gerenciar. Se não gerenciar, aí ele vira patológico. Claro, e depois, é fácil em filmes de Hollywood lá do Steve Martin, os meus, os teus, os nossos. Isso vira uma bola de neve, não é? Complicado, Nos filmes são certeza. situações engraçadas, isso e aquilo. Mas, na realidade, você compra um presente para um de R$50, por exemplo. Aí o outro faz aniversário na semana entrante, você compra um de 65. Aí a pessoa fala, escuta, você vai me explicar por que para o teu você comprou de 65 e para o meu você comprou de 50. O cara nem viu a etiqueta direito, ele comprou porque ele gostou. Então são essas nuances que hostilizam, né? Não é? Levando a conflitos realmente, às vezes, incontroláveis, né? Na verdade, o conflito ele é bom se ele te despertar para resolver alguma coisa que porque ele está errada. expurga também. Porque no momento em que a pessoa faz uma medição do preço do presente, já está mostrando que tem um conflito ali muito grande atrás disso, porque é uma coisa pequena que demonstra uma situação muito maior. Então, se você não gerenciar aquela situação, a origem daquilo, aí realmente vai virar uma briga atrás da outra por qualquer coisa. Claro, porque o nascimento de uma família é uma célula totalmente independente, seja ela formada por que tipo de elementos. A família mosaico é a mesma coisa. O Khalil Gibran Khalil já falava, nem todas as pessoas da mesma família moram sob o mesmo teto, não é? E de repente se reúnem pessoas das mais variadas origens, um é filho de um, outro é filho de outro, essa coisa toda. Mas o importante é a harmonia, ela ser totalmente independente. Ouvir as pessoas que queiram colaborar, sogro, sogra, tio, tia, primo, prima, vizinho, mas ter a capacidade de conversar com o par para ver quais as medidas que vão ser tomadas. Não pode, tem que ter um limite para até onde vão me influenciar. Porque, na verdade, os que estão na mesma casa precisam definir isso. Porque senão vem a influência do sogro, da sogra, do pai, da mãe, do outro, vai virar uma confusão. Claro. Então, precisa ter com assertividade, que a assertividade ela precisa ser afetiva, mas vamos colocar limite nisso aqui, não é a coisa. Não é porque... O famoso who is who, né? Quem é quem? Se eu gosto do microfone aqui, a caneca aqui, vem a minha sogra, por exemplo, fala que eu devo usar o microfone aqui e a caneca aqui, eu não vou gostar. Não vai gostar. E não adianta ela encher a cabeça da minha esposa. E não adianta você, para manter a relação harmônica, eu vou deixar assim e vou eu ficar mal, porque você vai estourar em outra coisa. Opa! Então, porque tem gente que confunde também. Não, mas se você gosta de harmonia, então você tem que aceitar tudo. Não. Muito pelo contrário. Claro. Você tem que colocar os limites para que essa relação seja harmônica. Bom, nós vamos fazer um intervalo que eu já estou começando a ficar nervoso aqui. Só de ver esse microfone no lugar errado. Ainda bem que não é por minha causa. Não, é claro que não. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E se você está em conflito na sua casa, dê uma passadinha na LL, compre uma lembrancinha para sua esposa. E para você não errar, não é? Porque às vezes a gente esquece as cores que elas gostam, tamanho de roupa, o tipo de sapato. A gente não se liga nisso. Não adianta a mulher querer fazer com que a gente vira um fashionista também. Não, eu não somos assim. Nós nascemos meio nas tabelas aí. Mas compra uma coisa para o lar, para casa. Não vai dar ferro de passar roupa também, essa tábua de passar roupa, né? Vai comprar uma coisa bonita na LL, um enfeite, um vasinho. Se está precisando do ferro de passar roupa, compra também, porque na LL tem.
Mas nesses casos de fazer um agrado, você entra na LL, você pode até conversar com a consultora. Ó, estou em conflito com a minha esposa, ela é assim, assado, ela gosta mais ou menos disso. O que você sugere? Na LL você vai encontrar saída para tudo. E olha que mulher gosta de detalhe. Você compra um presentinho que você fala, ela não vai nem ligar, ela vai guardar pro resto da vida. Ela guarda as coisas ruins, mas guarda também as coisas boas. Portanto, fique esperto. Marque bem o endereço da LL, fica na Rua Laura, 740. Eu fico encantado com a LL, sério mesmo. Vai ter coisa bonita assim lá longe. 740 no Jardim Bela Vista. Marcou? Onde é que fica o Jardim Bela Vista? Em que cidade do ABC? Ora, fica em Santo André. Pronto, já estamos de volta com a Sueli Buriasco, que é mediadora de conflitos para o tema Síndrome do Coração Partido. E o coração se parte nas mais variadas faces e fases da vida da gente, não é? A mulher fica mais ferida com o coração partido, o homem também, ele é mais introspectivo, mas sofre para danar, né? Os dois sofrem. A maneira de manifestar do homem e da mulher normalmente é diferente. A gente não pode generalizar o ser humano, Sim, mas claro. Normalmente é diferente. A mulher chora, põe para fora, o homem fica tudo, né, introspectivo, às vezes sai para tomar cerveja com os amigos, tudo, mas não conversa com os amigos sobre aquilo e por dentro tá. Aí a mulher fala, ele não tá nem sofrendo, porque ele tá lá tomando cerveja com os amigos, mas ele tá sofrendo. Eu atendo muito, maridos me procuram muito e eu aprendo muito com eles, né, esse lado masculino de enxergar a dor, mas eles sofrem sim, Claro. Com certeza. Coração partido não tem gênero. E agora com o Face é fácil provocar os ciúmes, né? Nossa, Você manda um muito, recado para a Alhures, ou manda para a primeira página e sai lá. Fulano de tal, direto da choperia Marco Polo. Pronto, direto lá. do restaurante, não é? Beer House. Aí não é? tá vendo? Ela Ele não fala, tá vendo? sentindo nada. E ó. se der, você manda uma selfie cheia dos amigos, todo mundo rindo. Nem se for para fazer cócega debaixo do braço, não é? E o homem tem mais facilidade para isso. Ele sai, ele ri, tudo, mesmo que por dentro ele está sofrendo. A mulher já prefere tomar um cafezinho, chorar com a amiga, né? Então, a manifestação é diferente. Claro. A gente comentou no primeiro bloco que não tem época para se separar, não é? É uma coisa que machuca mesmo os casais. Repito, que estejam 25, 30 anos casados. É duro. É duro porque um vai, o que eu falei do alter ego, um vai absorver, é uma pessoa só. Casal com 30 anos de casado é uma pessoa só. Um pensa, o outro já sabe, e vice-versa. Esse que é o problema também. Pensa que já sabe. Começa a pensar muita minhoca, a mulher já, o que você tá, qual é a tua, não é? Mas com os casais novos também, principalmente numa época como nós estamos vivendo, de comunicação fácil, não é? Tudo tá fácil e fragilizado, não é? A tendência de ultrapassar, que barreira você acha para fixar o casamento? Então, Darcy, o que a gente está observando, e não sou só eu já li vários especialistas falando nisso, que os casais jovens, eles estão menos pacientes, porque tem essa questão toda da busca da felicidade, que é muito legal, só que você tem que saber aonde você buscar, porque às vezes você fala assim, não, eu não estou feliz, vou largar porque eu vou encontrar a felicidade em outra pessoa. Vai chegar lá, outra pessoa também vai ter problema, né? E você também vai ter conflitos com aquela outra pessoa. Então, lógico que a gente tem que procurar, eu costumo dizer assim, você tem que ver na balança, se tem que estar melhor do que pior, né? Porque se está pior, pelo amor de Deus, Claro. não tem por que continuar. Mas se ainda existe algum sentimento, se ainda existe uma coisa boa nisso, que não esteja enganado pela mágoa, porque às vezes quando eu estou magoada, eu acho que está tudo ruim. Então, eu preciso ter realmente um tempo de reflexão para eu entender o que está acontecendo. Então, essa falta de paciência dá uma busca assim, por qualquer coisa termina o casamento. Qualquer coisa, eu sei que é difícil, porque às vezes o que para mim é uma coisa banal, para o outro é uma coisa maior. Então, mas eu penso que precisa ver um pouquinho mais os limites, a tolerância, como é que está funcionando isso, porque o casamento, não tem casamento que casou e ficou uma maravilha. Não porque a cerimônia assim. é muito bonita, é um mar de rosas e não sei das quantas. Mas é uma e hoje em dia está mais bonito ainda. Né, depois pega um avião, passa uma semana em Porto Seguro, e depois chega aqui, enfrenta uma segundona, com trânsito.
Ainda se tiver empregado, tá bom. De repente não está nem... Cada um trabalhando Cada um trabalhando num canto. Chega, casa para arrumar. Ou então também que é um momento de grande crise que, não deveria ser, mas é com a chegada dos filhos. Por quê? Tem que mudar a rotina do casal. O casal precisa mais uma coisa, se doar mais. Que tem gente que acha que o filho vai fazer o casamento melhorar. Não é assim, também não faz piorar. Mas causa essa situação que a consequência deveria ser o casal se unir mais diante daquele filho que colocou no mundo. São provações, né, Sueli? Quase que diárias. Diárias, não é? A única saída é o amor. É verdade. Muito amor. É a música do Zezé de Camargo e Luciano mesmo. É o amor. Se não for por amor, não adianta. Me deixa jogado aqui no chão. Mas tem que ter ação também, viu, Décio? Porque, sim, que nem a gente estava falando no começo, tem muitos casais que terminam o casamento se amando. Que coisa, né? É uma coisa assim, sabe, que você vê que aquilo tá doendo. Por isso que eu quis voltar ao meu trabalho para chamar esses casais antes, né? Através do livro, da divulgação do meu trabalho. Porque o que eu vi, os casais separados ainda se amando. E você não trouxe o livro para a gente mostrar? Pois é. Qual é o nome do livro? Mediando conflitos no relacionamento a dois. Mas tem no meu site. Ah, legal. Então depois a gente vai... a gente já pode colocar o site da Sueli, por favor? É sueliburiasco.com.br. É facinho. Isso. Facinho. Meus livros são da editora Novo Século. Tá, e você fez um vademecum lá de todos os casos que você... Inclusive, cada capítulo eu coloco um casinho, sabe? Baseado em casos reais, porque a mediação de conflitos ela é confidencial, que é um Sueli, não conta para ninguém, não, fazer uma pergunta meio baixinho. As sogras são muito culpadas de muitas desavenças mesmo, ou elas levam a culpa sem querer? Eu acho que elas mais levam a culpa sem querer, mas existe um pragmatismo, existe uma coisa ali bem forçada. Mas você sabe que está mudando muito, né? As coisas estão mudando e estão se abrindo para uma nova situação. Mas eu falo muito em dicas de relacionamento, sogra e nora, que é o que mais, né, traz problemas. Eu penso que as coisas estão melhorando, mas existe. A pessoa tem que sempre celebrar, por isso que a gente colocou um pedacinho de Celebration Time, isso. Come on. Agora, o dia a dia, né, que a gente estava falando, no qual, ou nos quais, a gente é colocado à prova. A prova de amor, a prova disso, de entender os defeitos do outro ou da outra e vice-versa. Porque todos nós somos assim. Porque a gente vem de famílias diferentes, vem de níveis culturais diferentes, vem de regiões da face da terra diferentes, enfim, não é? E essa dose diária de encontro, de desencontro, elas são barreiras que devem ser ultrapassadas. Com certeza. Com muita clareza, não deixar muita coisa pendente também. Esse é um não problema guardar sério. mágoa. Aquela história, você deixou pendente, você não gerenciou o conflito, a coisa vai estourar lá para frente. Então vamos conversar, não na hora da raiva. Essa é uma dica muito importante, não conversa na hora da raiva. Toma, conta até 10, até 1000, toma um cafezinho. Aí quando você for conversar, fale dos seus sentimentos e não do que a pessoa fez. Muda totalmente o contexto. Chamar para as DRs, né? Vão discutir a relação. O homem nenhum aguenta, ele foge mesmo, ele sabe que ele vai perder, porque ela vem... Olha só a nossa situação. Porque a gente vem com tantos argumentos. As mulheres são muito astutas. Exatamente. Então, o que acontece? Não chama. Chama para uma conversa, vamos conversar, mas fala dos seus sentimentos e não cobrança. O homem não funciona bem quando ele se sente cobrado. Não, acuado então, não, aí ele vai se armar. Aí que ele quebra o copo. Exatamente, aí ele tem que mostrar que ele é macho. Não, mostra os teus sentimentos, mostra a sua feminilidade, aquilo que você sente. O homem também, mostra para sua mulher o que você sente. Olha, quando você faz determinada coisa, eu me sinto humilhado. Entendeu? É diferente de falar assim, ó, eu não gosto que você faça tal coisa. Ela vai dizer, gosta por quê? Você já cria na hora. Assim, Exatamente. Agora, quando você faz isso, eu não gosto porque eu me sinto humilhado. A pessoa não quer humilhar o marido, ela vai parar para pensar. E preste atenção também, desculpe interrompê-la. Cuidado com o que você fala. Uma coisa mal colocada, uma palavra mal usada vai ser ad eternum. A mulher não esquece. Ela vai te cobrar o resto da vida.
Não é? A mulher não esquece. O pensamento da mulher, a memória da mulher, ela é em espiral. Só que aí ela é em espiral e ela volta. Você acionou alguma coisa do passado que tocou aqui, ela vai lembrar lá de trás. Já o homem, ele tem a memória em caixinhas. Então, ele tem que buscar aquilo na memória. Então, ele não leva também tão a mal as coisas. Leva sim, Darcy, mas não traz aquilo tão fluentemente como a mulher. E a mulher também não faz isso por mal, é porque é o funcionamento nosso mesmo. Então é importante. Quando você conhece o funcionamento do homem e da mulher, poxa, facilita muito desse relacionamento dar certo. Nesses conflitos, os parentes participavam também? Na mediação? Os mais chegados. Então, até eu tenho um caso que eu coloquei no meu livro, que foi muito interessante, que apareceu a sogra junto. Você falou na sogra, apareceu, eu falei assim, como é que eu vou fazer mediação com o casal e a sogra? Aí, claro, tudo na mediação você pergunta para as partes. A sogra da moça. Tá. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu perguntei para ela. Ela falou, não, eu quero que ela participe, porque ela que é responsável, eu quero que ela participe. Eu falei, nossa, vai pegar fogo. Mas deu certo, foi legal e deu certo. Normalmente é só o casal. Sueli, nós estamos em cima da hora. Deixa eu passar para os nossos amigos de casa o site que, através dele, as pessoas resolvem tudo. É resolve na medida de conhecê-la. sueliburiasco.com.br está aí na tela. Muitíssimo obrigado, Sueli, pela sua presença, pelos seus depoimentos aí. A gente ficou muito feliz. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pelo programa. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J Mais à 00:30. Va bene. Per ora è solo una buonasera a tutti. Dormire con Dio. Parliamo domani e reposare in pace. Ciao bella. Fui. Abençoados os corações flexíveis, pois nunca serão partidos.